Olá, aqui é Fernando Vidia, iniciando mais uma gravação de mensagens do staff, mensagens da equipe espiritual. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Você que está chegando pela primeira vez vai ter a oportunidade de receber essa mensagem da equipe espiritual. Convido você a se inscrever no canal se você curtir e gostar. Tem playlists aqui para mais de metro nesse canal de vários temas, só de mensagens da equipe espiritual, mensagens de escolhas também, né? Meditações, orações e por aí vai. Então sigamos para mais uma mensagem, pedindo que a equipe espiritual traga a mensagem mais divina e harmoniosa para ser compartilhada neste momento. Gente, aqui está me vindo uma imagem relacionada com... É como se fosse uma ponte que conecta... Mas é muito curioso, é como se eu visse dois países que são... vamos colocar assim, separados por um oceano, e uma ponte conectando um país a outro. É como se fosse uma ponte gigante. Hoje, é claro, a gente sabe, né, a gente vai cruzar o oceano num avião, mas se a gente pudesse cruzar numa ponte, vamos imaginar uma ponte gigante que cruzasse o oceano todo, uma ponte transoceânica. Então tá falando sobre construam pontes, é a mensagem que vem. E daí o Cláudio, que é o meu guia espiritual, se apresenta, se aproxima e fala assim: construam pontes, pontes e pontes. A humanidade tem passado por turbulências diplomáticas ultimamente, mas fala-se ultimamente em razão de percebemos aqui nos últimos anos uma tendência maior a equívocos, a problemas de comunicação, falhas de comunicação, pessoas querendo dizer uma coisa e no fim das contas falando outra, as próprias dificuldades de tradução das línguas, das diferentes linguagens, também pode ser um problema, porque dependendo da forma como uma pessoa coloca uma informação e eu a interpreto, traduzindo para a minha linguagem e cultura, eu posso entender de uma outra forma. Enfim, existem tantos... problemas de comunicação, existem tantos ruídos no processo da comunicação em si, que as pessoas tendem a levar para o pessoal, ou seja, pessoalizar as coisas, né? Muitas das vezes a não entender ou levar em consideração um lado do outro da história, através de um processo empático. Então aqui a mensagem vem dizendo para vocês assim, pessoalizem menos, ouçam mais, prestem mais atenção no que o outro está dizendo e tentem se colocar no universo no lugar do outro, ao invés de tirarem conclusões precipitadas de determinadas coisas, achando que interpretaram corretamente. Deem tempo para refletir nas coisas, para entender, poxa, eu posso ter uma interpretação equivocada disso ou daquilo, então antes de eu responder, antes de eu dizer algo, antes de eu entrar num processo reativo que vem do emocional, ou seja, emocionalmente eu me ofendi, emocionalmente não sei o que, minha mente virou um turbilhão, comecei a pensar isso, aquilo e tudo mais, né? Então, antes de eu verbalizar algo que pode não cair bem, que pode ir na contramão da diplomacia, que pode querer expressar muito mais a minha problemática interna, as minhas inseguranças, a minha insatisfação e tudo mais, deixa eu refletir sobre isso e deixa eu internalizar mais esse processo, procurar ser uma pessoa mais ponderada e passar uma informação de uma maneira mais amena, mais neutra, né? Antes de você colocar de qualquer jeito as coisas, procure fazer justamente o oposto disso, que é você medir as suas palavras. Está me vindo muito para falar sobre isso, medir as palavras, é o que o Cláudio disse. Desculpa, meu amigo, a tradução aqui tá meio complicada, espero traduzir adequadamente. Depois de um dia todo de trabalho, mas assim, ele brinca, ele fala assim, tá tudo certo, não tem nada errado, então tá bom, vou continuar. Construam pontes que aproximem mais os universos, as nações, as pessoas, sejam mais diplomáticos. O mundo entra em conflitos e em guerras demais por divergências ideológicas, sim, religiosas, sim, mas sobretudo por problemas de comunicação. As pessoas hoje em dia não se permitem se comunicar adequadamente e quando se comunicam de uma maneira às vezes até equivocada, existe uma pessoalização muito grande aqui. Não estamos tirando a responsabilidade de cada um por aquilo que diz e pela forma que diz, não é isso.
mas nós estamos aqui dizendo o seguinte, que as pessoas que recebem as informações, as mensagens, que recebem ali uma comunicação, elas também têm uma responsabilidade de transmutar aquilo, de transformar aquilo e devolver aquilo de uma maneira mais amorosa possível, podendo até mesmo dizer assim, olha, o que você disse talvez não corresponda adequadamente com a realidade dentro do que eu vivencio, ou da maneira como eu observo o mundo, as coisas, ou da maneira como eu interpreto esta ou aquela situação. Mas eu entendo aquilo que você está expressando, o que você quer dizer, o que você deseja dizer. E está tudo bem. Eu vou levar em consideração tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você disse, levei em consideração tudo aquilo. Ao mesmo tempo que eu entendo que dentro da minha visão de mundo, da minha forma de viver, da minha maneira de lidar com as situações, opto por seguir um caminho diferente, uma filosofia diferente. Então, pela minha escolha, eu continuo nessa direção e está tudo bem. As nações, as pessoas, os grupos não precisam concordar, não precisam necessariamente falar a mesma língua, mas devem se respeitar e, de repente, pela maturidade, evitar conflitos desnecessários. É o que está me vindo para falar. O quanto você que está ouvindo a mensagem é a pessoa reativa ou a pessoa que verbaliza o turbilhão que está dentro de si ou faz questão de assim fazer, e o quanto você é a pessoa que internaliza para transmutar e processar em si e devolver de uma maneira mais pacífica, mais amena, mais sábia, pela sua experiência ou pela sua diplomacia. Aqui está falando sobre a diplomacia. Sejamos mais diplomáticos, sejamos mais amenos, até mesmo na hora de devolver uma coisa que pode ter vindo de uma maneira agressiva ou de uma maneira emotiva ou emocional. Seja o lado racional ou ainda seja o lado maduro da situação, seja você o lado maduro da situação, apaziguando muito mais do que alimentando o fogo que inflama a situação, o contexto, o tema que está sendo abordado ali. E está me vindo assim a imagem de um zíper na boquinha, falando, às vezes o melhor que a gente pode fazer é silenciar, é ouvir, receber e não falarmos nada. Por mais que isso possa parecer, diante de determinadas situações, desafiador de o fazer, em razão da necessidade da comunicação fluir dos dois lados, às vezes o silêncio é a melhor resposta, ou o silêncio é a melhor forma de lidarmos com determinadas questões que, de repente, assim, não há o que possa ser dito que vá aplacar o fogo que está ali, ou a situação que está ali. Às vezes a melhor resposta pode ser nenhuma resposta. A melhor forma de lidar com determinadas situações, dentro da própria diplomacia. Mas identificar quando é o momento de proceder de uma maneira ou de outra requer uma sutileza, requer um tato, uma percepção, uma inspiração divina enormes. Por quê? A tendência da humanidade é inflamar junto e fogo com fogo vira um incêndio. É o que o Cláudio está passando. Então, assim, que possamos medir mais as nossas palavras, a maneira como nós nos colocamos, a maneira como nós nos posicionamos, porque isso pode evitar muitos problemas desnecessários. Então, optem sempre pela paz, pela diplomacia, pela harmonia, sempre que possível for. E esse é o recado que nós temos para vocês, é o que ele diz. Gratidão, Cláudio. Gratidão pela paciência com o tradutor aqui. Gratidão a você que está acompanhando a mensagem. Espero que você tenha entendido, que tenha podido internalizar e possa refletir também no seu papel no dia a dia. Como você tem se posicionado diante da vida, de si, das relações, do mundo. A humanidade é feita de pessoas. E pessoas se relacionam e através das relações ocorrem, então, a comunicação, as trocas, às vezes de forma mais harmoniosa, às vezes de forma que não é tão harmoniosa assim, que a gente consiga observar as experiências e aprender com elas para que, com o aprimoramento necessário, a experiência e a sabedoria adquirida, a gente consiga ter melhores relações e evoluir com elas
fazendo com que a humanidade se torne cada vez mais fraterna, humana, sábia. E assim é. Gratidão e assim sigamos, né? Desejo a vocês muita luz, paz e harmonia. Convido vocês a curtir se gostaram da mensagem, comentar o que acharam, compartilhar com quem vocês acreditam que pode se beneficiar, se inscrever no canal. Também ativar o sininho de notificação para ser notificado quando um novo vídeo for ao ar. E é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Luz, paz e harmonia nas nossas vidas. Até a próxima.